Muito bom dia. A partir de agora tem o Hora Geral. Nós estamos na sexta-feira. Tudo bem com você? Mais tranquilo depois das fortes chuvas que caíram no dia de ontem? Não adiantou muito, apenas amenizou, né? Ontem estava um calor enorme. Alguns termômetros na capital marcavam 41 graus e não tão diferente com relação aqui à nossa orla. Os termômetros estavam marcando 39, alguns até 40 graus. Bom, mas isso foi ontem. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro, é o dia de São Nicolau, que é considerado o Papai Noel, né? Não se esqueça, eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, nós temos o site euestoucomvocê.com.br. Você também pode acessar e pode interagir e participar. Se você preferir, pode enviar um e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br. Ou, se preferir, é só ligar 3041 6777. Esse é o telefone onde você pode ligar, fazer perguntas, opinar, sugerir, por que não? Esta é a linha direta entre o telespectador e o Hora Geral. 3041 6777. Vamos conhecer agora as principais manchetes dos jornais desta sexta-feira. Vamos lá? A principal manchete já está estampada aqui, ó. Folha de São Paulo, morre Mandela, 95 anos, líder da luta contra o apartheid. Falar de Mandela é falar de uma luta que durou aí muitos anos contra o apartheid, ou seja, a discriminação que o negro, principalmente da África do Sul, sofria, e não significa que não deixa de sofrer hoje, mas tinha no Mandela um líder para poder conquistar não só a luta contra a desigualdade racial, mas também contra as políticas públicas. O Mandela queria uma África do Sul igual para todos. É mais ou menos como que nós gostaríamos de ter numa nação brasileira e, por que não dizer, numa nação mundial. Só que o Mandela teve aí uma passagem histórica. Ele chegou a se formar em Direito, ficou preso durante 27 anos, justamente para tentar mostrar que a luta contra o apartheid, contra a desigualdade, teria o seu símbolo maior na sua expressão, né? Uma pessoa humilde, inteligente, uma pessoa que brincava muito de uma forma irônica. Depois, foi na década de 90 que ele conseguiu, no finalzinho da década de 90, saiu da prisão depois de 27 anos, uma prisão duríssima, mas ele conseguiu passar esse tempo todo e não deixar de lado a luta contra o apartheid. E alguns meses lutava com uma infecção pulmonar e veio a falecer no dia de ontem. O que eu espero que não fique para trás são as lutas de alguns dos nossos principais líderes, representantes e personalidades da história. Porque assim como o Mandela, e aqui eu não quero dizer que ele era negro e eu sou branco, para mim tudo é a mesma coisa, o importante é aquilo que se traz no coração e na consciência, a luta e o respeito ao próximo. Isso vale para qualquer líder, é que a sua luta não se esqueça, não seja deixada de lado, né? Nós continuamos, apesar do falecimento de Nelson Mandela, com muitas desigualdades, seja na África do Sul, seja no Brasil, seja em tantos outros países, né, que é só a sociedade e a população organizada para conseguir vencer algumas dessas muralhas que se perpetuam, por mais que nós estejamos no século XXI, um século da globalização, da inovação, da informação. Mesmo assim, essas figuras como Nelson Mandela, que chegou inclusive a receber um prêmio Nobel da Paz, que não caia no esquecimento. Informações chegam aqui da produção do Hora Geral que o velório do Nelson Mandela pode ser que dure cerca de 12 ou 13 dias. Algo semelhante à Copa que ocorreu também nesse mesmo país. Tamanha a repercussão que o líder tinha com respeitabilidade, como uma pessoa coerente, uma pessoa que lutava muito, principalmente contra o apartheid, trazendo aí dias melhores para os negros da África do Sul. Os principais jornais do mundo estampam esta manchete e não é diferente nos jornais aqui do Brasil, como é o caso
da Folha de São Paulo, que traz, pode deixar na tela, Edson, olha, essa é a foto estampada na Folha de São Paulo, que traz o sul-africano Nelson Mandela, saúda a multidão em estádio de Soweto, 2 dias após ser libertado da prisão. Isso aconteceu em 1990, como eu falava, na década de 90. Existe aí uma atenção muito grande com relação ao seu legado, né? Porque quando a gente vê um líder como o Nelson Mandela, a gente fica imaginando quem substituirá. Lógico, não é possível ter uma substituição com relação a um líder, a uma personalidade, mas nós não podemos deixar de lado a sua luta e estar sempre em busca de conhecimento dessas causas, seja no apartheid, seja causas com relação à habitação, causas com relação à saúde, causas com relação à coerência na política, por exemplo, ou seja, todos esses fatores que, por mais que nós não tenhamos em determinados segmentos os líderes, nós, quanto sociedade, podemos ser representados na sociedade que nós vivemos, trabalhamos e podemos fazer a diferença. Só depende de nós. Vamos continuar com as manchetes aqui. Folha de São Paulo, mais 4 condenados no mensalão são presos. Após ordem do STF, o deputado Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, renuncia ao cargo. Mais um, hein? Deixa eu ver outra parte aqui da Folha de São Paulo. Está aqui, Banco Central manterá em 2014 ação para segurar o dólar. Dirceu desiste de trabalhar como gerente em hotel no Distrito Federal. Vamos lá, o Estadão, que está na capa. Deixa eu ver, o Estadão se fala também do Nelson Mandela. Está ali, olha só que bela foto. Pode deixar aí, Edson, pode deixar. Essa é a manchete do Estado de São Paulo, que traz uma bela de uma foto do Nelson Mandela. Morre o símbolo do combate ao ódio. Nelson Mandela morreu ontem aos 95 anos na África do Sul. Maior símbolo da luta anti-apartheid, ele passou 27 anos preso. Ganhou o Nobel da Paz e foi o primeiro presidente negro de seu país. Uma das frases de Nelson Mandela: não há nada melhor do que a liberdade e deve-se lutar por ela, com medo ou sem. Essa é a foto, o destaque do Estado de São Paulo, trazendo na capa Nelson Mandela. Deixa eu ver, ali ainda, pode deixar lá, só está vendo ali, mais 4 são presos no mensalão. Costa Neto renuncia. Deputado deixa a Câmara pela 2ª vez após ter nome envolvido em escândalo. Condenados foram para Papuda, isso no Distrito Federal. Dirceu desiste de ser gerente de hotel. Dilma cobra explicações sobre crise no Tesouro. Deixa eu ver a outra parte do Estado de São Paulo. Deixa eu ver a outra parte, ali tem a foto do Estrelas. Ronaldo e o francês Zidane participarão do evento. Ou seja, esse evento acontece hoje. A FIFA vai fazer hoje na Bahia o sorteio dos grupos da Copa. Por enquanto, sabe-se apenas que o Brasil, como país sede do torneio, ocupará a posição 1 do grupo A. Informam assim os enviados especiais que escrevem para o Estado de São Paulo. Máfia do ISS recebeu propina em 410 obras. Esses são os principais destaques do Estado de São Paulo e você acompanhando aqui no Hora Geral, 7h08. Deixa eu ver outro jornal local. Susto na ponta da praia. Nossa, essa foto, literalmente, ela acaba explicando o que aconteceu. Este prédio que você está vendo aí no vídeo, é um prédio localizado na ponta da praia, ali na Avenida dos Bancários. Na realidade, o rompimento de uma coluna na parte frontal de um prédio de 9 andares assustou moradores e vizinhos e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. As 45 famílias tiveram que sair às pressas. A informação que eu tenho é que esse prédio ele estava em reformas. E parece que ao fazer a troca de pastilhas, ou seja, a manutenção em uma das colunas, estufou, porque as colunas, dentro das colunas são ferragens, e estufou, e isso fez com que o prédio todo, que é sustentado pelas colunas, mais especificamente essa, fez com que o prédio desse uma balançada e isso causou temor para as famílias, para os moradores desse edifício. Segundo a Defesa Civil, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Daniel Dias da Defesa Civil, para que ele possa dar mais detalhes.
mas as informações que chegam aqui à produção do Hora Geral é que os moradores dormiram fora das suas residências nesse prédio. Isso parece que vai acontecer por mais 1 ou 2 dias, até que toda a estrutura desta coluna esteja segura para receber os moradores. Algumas vigas de aço, algumas vigas estão dando uma certa sustentação para que nada demais ocorra. Essas são algumas informações e esse é o destaque do Jornal A Tribuna. Daqui a pouco a gente fala com o Daniel Onias para obter mais informações. Deixa eu ver aqui a próxima parte do Jornal A Tribuna. Adeus a Mandela, um símbolo de luta. Santos tem 11 roubos por dia em 10 meses. É um índice que deixa mais do que preocupada a população da nossa cidade de Santos e, por que não dizer, o entorno, toda a região metropolitana, né? Sessão tensa, essa é a foto principal, pode deixar aqui. Essa é a foto principal ali à direita do seu vídeo. Como você pode ver, um grupo formado por servidores públicos, militantes do PSOL, sindicalistas e conselheiros municipais protestou ontem na Câmara de Santos contra um projeto da Prefeitura que prevê a permissão para que organizações sociais, ou seja, OS, possam gerenciar equipamentos públicos municipais. Esse projeto foi discutido ontem em primeira discussão. Alguns vereadores apresentaram emendas a esse projeto, que volta ainda a ser pautado, talvez semana que vem, para ser aprovado em segunda discussão em definitivo e depois, se aprovado, ser sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre. Com relação ao clima de ontem na Câmara, apenas para dividir a informação com os nossos telespectadores, foi uma manifestação que eu julgo totalmente barulhenta. Jogaram milhos, né, nos vereadores, jogaram moedas, jogaram água, ou seja, foi uma bagunça generalizada. A sessão terminou por volta das 22 horas e 15 minutos, teve o seu início às 18 horas. É importante, sim, essas manifestações, e aqui eu não quero ser leviano em falar que isso não pode acontecer. Pode sim, mas tem que acontecer de uma forma totalmente civilizada. Hoje nós estamos evoluindo. Douglas, o que é evolução para você? São as audiências públicas, é o país democrático, é a participação das redes sociais, é a discussão que você pode ter com o seu representante, seja na Câmara municipal, estadual e talvez federal. Tem um e-mail, hoje você entra no site de um parlamentar, por exemplo, você tem todas as informações, existe orçamento participativo, existem formas de você, através de uma sociedade organizada, de uma entidade, então, participar e tentar conquistar algo que seja importante para aquele segmento, né? Agora, o que às vezes a gente não concorda são as manifestações onde dentro delas acabam se infiltrando os vândalos, como aconteceu no meio do ano, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Eu volto a repetir, o protesto ele é pacífico quando você, com respeito ao próximo, mostra o tipo de protesto que você está fazendo e não tentar conturbar e atrapalhar, até porque a Câmara é a casa da população, é ali que são discutidos os projetos que podem e devem melhorar a qualidade de vida de todos os municípios. O que eu observo, e essa não é uma observação só minha, de muitas pessoas, é que as sessões, na maioria das vezes, elas são vazias, ou seja, não tem a participação da população quando deveria, a não ser quando tem um aumento dos servidores, a não ser quando tem algum projeto mais polêmico, né? E aí sim a população ela se une. Do contrário, as galerias ficam totalmente vazias. E é franqueada, é aberta, é liberada a entrada para a população nas sessões de Câmara. E a sessão da Câmara na cidade de Santos tem um diferencial se comparada com outras cidades. Aqui em Santos existem 2 dias de sessão, as segundas e as quintas-feiras, sendo que em outras cidades apenas uma vez por semana. Um outro aspecto é que as segundas-feiras qualquer entidade pode se inscrever para fazer parte da Tribuna Livre, ou seja, de poder falar, comentar, citar, expressar, mas sempre com respeito à casa do povo, que é a Câmara Municipal. Tá certo? Então, apenas para destacar essa manchete aqui do Jornal Tribuna. Deixa eu ver o próximo jornal. Diário do Litoral. Morre Nelson Mandela, símbolo da luta contra a segregação racial.
o apartheid. Líder sul-africano tinha 95 anos. Que bela de uma foto, né? E a imagem que eu tenho do Nelson Mandela, lógico que eu não cheguei a conhecê-lo, mas li muito sobre a sua trajetória política e o que ele representava para o mundo. Sempre o via assim, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa que mesmo após 27 anos na prisão, não deixou de lado a sua luta, um predestinado a trazer uma igualdade racial aos amigos, aos irmãos, podemos dizer assim, da África do Sul, né? Então, que essa luta se perpetue. Deixa eu ver a outra parte do Diário do Litoral. Está aqui, edifício Tainá, descartado o risco de desabamento. Ali são alguns bombeiros. E essa foto ela destaca um pouco mais, diferentemente da tribuna. Essa é a coluna que causou todo o problema. E se você observar aqui do lado do fundo, né, na coluna, existem algumas vigas de aço que estão ancorando aí esse prédio. Essas são as principais manchetes dos jornais. E você conhecendo em primeiro lugar aqui no Hora Geral, na Santa Cecília TV. Bom, eu estou na linha com o Daniel Onias, ele é chefe da Defesa Civil de Santos, porque os moradores da Ponta da Praia levaram um susto no dia de ontem, ou seja, a coluna de sustentação, como você viu nas manchetes dos jornais, cedeu e os moradores tiveram que ser retirados às pressas dos apartamentos com medo que o prédio desabasse, né? E a gente vai conversar agora com o Daniel Onias para que ele explique rapidamente se esse foi um procedimento correto. Meu amigo Daniel Onias, bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Daniel, uma preocupação, e o que mais perguntava ontem, o susto, ele foi procedente, ou seja, o susto colocou os moradores do prédio Tainá em pânico e eles tiveram que sair rapidamente. Havia possibilidade de desabamento do prédio, Daniel? Olha, a possibilidade de desabamento, após a análise feita, foi pequena. Mas em virtude de outras ocorrências em outras cidades, bem altamente noticiado, leva as pessoas a essa precaução, a esse medo, quase a síndrome. Felizmente, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil agiu rápido, evacuando não só esse prédio, como os prédios vizinhos, né? Sim. Porque algumas pessoas tinham percebido o barulho e saído por conta própria, outras tiveram que ser compelidas a sair e evacuar totalmente o prédio, evitando assim um caso mais grave, porque até então não se tinha uma avaliação mais precisa sobre o comprometimento estrutural do prédio. Tá. Agora, Daniel, a informação que eu tenho é que os moradores não dormiram nessa noite nos seus apartamentos e vão ficar mais uns 2 dias, parece, esperando a liberação do prédio. Procede essa informação, Daniel? Sim, procede. Logo após o ocorrido da manhã de ontem, foi contratada uma empresa especializada em reforço estrutural. Essa empresa fez, após uma análise da estabilidade do edifício, fez um escoramento metálico, escoramento provisório. Isso permitiu que moradores que necessitassem entrar no prédio para retirar um medicamento, ou até mesmo roupa, documentos, ou algum objeto, sim, entraram monitorados pela Defesa Civil, acompanhados pela Defesa Civil, e, em definitivo, ainda não podem retornar até que façam esse reforço, até que a empresa faça o reforço estrutural e garanta 100% da segurança da edificação. Tá bom. Daniel, eu peço que você continue na linha e vou pedir para que a produção coloque a manchete do Jornal A Tribuna, porque a foto vai ilustrar aquilo que o Daniel Onias está comentando. E pode deixar no vídeo, por favor, lá, Edson. Agora, Daniel, uma outra informação. No dia de hoje, o que está sendo aguardado? A empresa que fazia a reforma, ela vai arrumar essa coluna? É um trabalho que vai demandar mais tempo? Você acha que até esse final de semana tudo isso vai ser resolvido? Eu sei que você não é engenheiro, mas você tem as informações, é um bombeiro responsável e hoje comanda a Defesa Civil. E acredito que você tem essa informação, Daniel. Sim, Douglas, a informação que nós temos, a empresa está tratando esse assunto com a máxima urgência, essa reforma, e é o tempo apenas de concluir o serviço, esperar a cura aí do material e dar como concluído o trabalho e considerar segura edificação, e aí sim será liberada para a volta dos moradores. Tá Importante frisar que as edificações vizinhas, que por precaução tinham sido interditadas, já foram liberadas, os moradores voltaram ontem mesmo no final do dia, e foi liberada também uma via de tráfego, ficando apenas a via mais próxima interditada, e nós estamos lá fazendo isolamento
com apoio também da Guarda Municipal. Tá certo. Daniel, agora um outro assunto. No final da tarde de ontem, um muro desabou no bairro do Bom Retiro, em Santos. E, infelizmente, chegou a matar uma senhora de 70 anos que voltava do trabalho. Ou seja, esse acidente aconteceu na hora que chovia muito aqui na cidade de Santos. Esse muro estava regular? Como são feitas as vistorias de imóveis na cidade? Ou quais os sinais de que uma construção não está segura para que a população possa se prevenir ou entrar em contato com a Defesa Civil? Sim, Douglas. Infelizmente, na tarde de ontem, por volta das 17 horas, após aquela período de chuva, uma chuva moderada forte, com ventos fortes, rajadas chegaram a 70, quase 80 km por hora, causou destruição em vários locais, principalmente nos morros, na zona noroeste e também na ponta da praia. Infelizmente, lá na zona noroeste, no bairro Bom Retiro, na rua Comendador Adriano Dias dos Santos, ali na residência no número 87, o muro caiu e atingiu uma pessoa que passava, uma senhora de 70 anos, que passava na calçada. Essa senhora morava ali na rua transversal, próximo desse local. Infelizmente, é uma fatalidade a lamentar e não dá para saber as condições do muro, porque ele ruiu e o que sobrou do muro, o próprio morador acabou de demolir para que não ofereça mais risco. Então, tem apenas entulho lá. Os técnicos farão, mesmo assim, uma vistoria para verificar as condições, se for possível, né? E tomar as providências. Daniel Onias. Vistorias, pois não. Vistorias e edificações, quanto à segurança das edificações, são feitos, sim, por técnicos, tanto da Defesa Civil, por solicitação, e também pelos técnicos, engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Edificações, que têm os seus fiscais e podem embargar obras, interditar e determinar obras de segurança. Tá certo. Daniel Onias, eu quero agradecer sua participação e que você deixasse um telefone da Defesa Civil para que a população pudesse entrar em contato, não só os amigos que moram nos morros, que essa é uma razão de preocupação também por causa dessas fortes chuvas, mas também da população da cidade de Santos. Existe um número fácil para que a população possa aguardar, Daniel? Sim, o 199, o telefone 199 não tarifado. 24 horas o atendimento, é fácil de guardar. E para informações, esse é para emergência, né, Douglas? Para atendimento emergencial. E tem também o telefone 3208.000 para informações em geral. Muito obrigado, Daniel Onias, chefe da Defesa Civil, conversando com os telespectadores aqui no Hora Geral. Um abraço, Daniel. Um abraço, bom dia. 7 horas e 21 minutos, vamos saber agora como que está a movimentação neste momento. Vamos saber agora. Sistema Anchieta Imigrantes tem operação normal 5x5, ou seja, o motorista enfrenta lentidão na chegada a São Paulo pela via Anchieta. Visibilidade é boa. Vamos para Padre Manuel da Nóbrega, Iacônico, Domênico Rangoni e o trânsito flui normalmente. Balsas, Santos Guarujá, 6 embarcações e o tempo de espera é apenas de 10 minutos e sem ambos os lados. Vamos a Guarujá, Bertioga, apenas uma balsa, 20 minutos de espera em ambos os sentidos. São Sebastião e Ilhabela, 2 embarcações, 30 minutos é o tempo de espera. Vai para São Paulo, boa viagem. Rodízio placas finais 9 e 0. Vamos saber agora o tempo. Será que vai chover que nem ontem? Bom, vamos saber agora no Hora Geral. Se for pela vinheta, vai chover sim, porque depois da forte chuva que caiu na região ontem, a sexta-feira amanhece com algumas nuvens no céu. Para hoje, a previsão é de sol durante o dia, com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde. A máxima prevista é de 30 e a mínima de 20 graus. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, já já eu volto com Hora Geral. A gente vai bater um papo com o nosso convidado e, lógico, você poderá fazer perguntas no 3041-6777. Eu vou conversar com o Baiano Buzeiro, além de empresário, é uma pessoa que já foi vereador aqui em Santos, conhece muito bem os assuntos da região, do estado de São Paulo e você vai poder fazer perguntas para ele também. Eu volto já com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV.